Olá, eu sou o Carribas e você está na coluna Águia e Condor. E o tema de hoje é ancestralidade. Ancestralidade é um aspecto primordial, fundamental da nossa vida e também do que convencionamos chamar de xamanismo. Não podemos falar de xamanismo sem falarmos de ancestralidade, sem honrarmos e reverenciarmos aqueles que vieram antes da gente. É muito importante reconhecermos, de que quem somos nós. Para começo de conversa, nós somos os nossos ancestrais, nós somos a manifestação dos nossos ancestrais. Se eu tenho o meu corpo de determinada forma, certas características no meu próprio corpo físico, é graças à minha herança genética. Ou seja, quem eu sou a partir do aspecto físico, é determinado pelos meus ancestrais. Então, é plenamente coerente eu dizer que eu sou o resultado dos meus ancestrais. Eu sou eu tenho esse corpo físico dessa determinada forma graças aos meus ancestrais. E eu seria extremamente ingrato se eu não reconhecesse isso, se eu não reverenciasse e agradecesse aos meus ancestrais, ao meu pai, à minha mãe, aos meus avós, e toda a minha ancestralidade pela minha própria vida. Se estou aqui agora falando com você, é graças aos meus ancestrais, é graças aos meus antepassados. E honrar isso, reconhecer isso, reverenciar isso é primordial, é básico. E da mesma forma, sim, nas linhagens ancestrais, é muito importante reconhecermos a ancestralidade dentro do xamanismo. Reconhecemos que existe há milênios e milênios e milênios de história, de tradições, enfim, é todo um caminhar anterior, antes de nós. E é sempre muito importante honrar e reverenciar isso. Então eu estava dizendo que a partir do corpo físico, mas é importante ver também que não apenas o corpo físico, nós herdamos também padrões, valores, temos uma herança inclusive espiritual, tanto os nossos ancestrais, nossos antepassados físicos, nossos ancestrais mesmo, quanto também a nossa linhagem espiritual. Então honrar aqueles que caminharam antes de nós, aqueles que vieram antes, essa é uma importantíssima lição, esse é um importantíssimo ensinamento. A gente pode ver que os nossos ancestrais, a ancestralidade, ela seria como as raízes de uma árvore. Então imagine você como uma árvore. O que são as suas raízes? As suas raízes são os seus ancestrais. Se você estiver falando, por exemplo, pensando numa linhagem ancestral, as raízes são aqueles que vieram antes de você, que trouxeram as cerimônias, que trouxeram a visão de uma determinada tradição, enfim, a sua linhagem ancestral, isso também são as suas raízes. E aí é importante vermos o seguinte, uma árvore, por mais imponente, por mais bela, por mais frondosa que ela seja, se ela não tiver as raízes muito bem assentadas, um vento que bater vai derrubá-la fatalmente. Portanto, a árvore, ela para crescer cada vez mais forte, mais poderosa, frondosa e inclusive dar bons frutos, é muito importante que sejam honradas e reverenciadas as raízes. E o que são as raízes? Os ancestrais, a ancestralidade. Por isso é muito importante honrar pai e mãe, os avós, os ancestrais, e da mesma forma é muito importante uma linhagem ancestral. O xamanismo, ele trabalha muito com a conexão direta de nós seres humanos com o mundo espiritual, com os elementos da natureza. Mas é bonito, é belo quando reconhecemos que outros vieram antes de nós, e que esses que vieram antes de nós, esses guardiões das tradições, eles trouxeram as cerimônias e é bonito quando honramos todo o movimento que foi feito antes, quando honramos as tradições, quando escutamos como eles faziam e buscamos fazer igual. Ou seja, é bonito quando honramos a ancestralidade dentro de uma linhagem ancestral.
Dentro do xamanismo eu entendo inclusive da seguinte forma, eu reconheço inclusive que se estamos hoje em dia, em pleno século XXI, realizando cerimônias ancestrais, eu particularmente, eu conduzo a cerimônia, por exemplo, do Temascal, uma cerimônia milenar, uma cerimônia muito antiga, né? Se estamos hoje em dia rezando com tabaco, realizando preces, cerimônias ancestrais, eu reconheço que é fruto da prece, da oração, do rezo que foi levantado no passado, por avós e avós. Lá no passado eles rezaram, né, para que um dia outros, né, levassem adiante a tradição que eles portaram, que eles carregavam lá no passado. Então nós somos o resultado, inclusive, das preces, das orações, dos rezos daqueles que vieram antes de nós. E reconhecer isso, honrar isso, reverenciar isso é fundamental. Portanto, eu digo sempre, né, é muito importante honrar a ancestralidade, inclusive nesse caminho do xamanismo. Porque se você, né, tem uma prática xamânica, mas você não honra, reverencia a ancestralidade, olha, sinto muito, está fazendo outra coisa, né? Pode ser uma outra prática espiritual, mas não é xamanismo. Porque eu entendo que um dos pilares fundamentais do xamanismo é a ancestralidade. Por isso eu termino esse programa hoje assim, com uma reverência, uma honra a toda a minha ancestralidade, inclusive a toda a minha linhagem ancestral. Eu sou o Carribas, assim falei, arro.